Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês, mais uma vez esse nosso talk show. Não percam, hoje a nossa entrevista está sendo muito, mas muito interessante. Nós estamos aqui com dois artistas, olha, maravilhosos, que é o Carlo Curi, que faz exposições belíssimas, o Cláudio, do Espaço Artan, um espaço belíssimo que vale a pena visitar. Imaginem só, além de visitas, exposições que eles têm lá, eles têm cinema uma vez por mês lá, aos sábados. É imperdível. Mas tudo isso vocês vão saber na nossa entrevista, no nosso bate-papo hoje, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês e também já aproveito para falar que o nosso canal Palmer em Pauta está fazendo vários sorteios, isso mesmo, para aqueles que se inscreverem, darem o seu like e dar a sua sugestão. Participe, não fique fora dessa. Bom, agradeço a todos vocês e MAC Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, nosso muito obrigado. Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, nosso prefeito Matheus e toda a sua equipe, Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba. Gente, agradeço a Sandra Fecha, nossa colaboradora. Se vocês quiserem conhecer o Instagram dela, Sandra Brandão Santos. Isso mesmo, @Sandra Brandão Santos. E um beijo para a nossa querida Cláudia Lopes, nossa produtora cultural. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando e não percam essa entrevista agora. AVP Produções, caminhando juntamente com Palmer em Pauta. Olha, eu já ia me esquecendo. A AVP produz, olha, gravações lindíssimas, lindíssimas, cinematográficas. Você que quer, que vai se casar e quer uma excelência na gravação, AVP Produções. Você que vai fazer uma festa, um evento e que precisa aquela gravação, AVP Produções. Abaixo, endereço da AVP. É isso mesmo, Palmer em Pauta e AVP Produções, caminhando juntamente, fazendo uma programação de excelência para você que está nos seguindo. Agora nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos com a entrevista de Carlo Curi e Cláudio, do Espaço Artan. É isso aí, até já. Voltamos aos nossos comerciais, agora vamos dar sequência a esse bate-papo maravilhoso com esses dois artistas notáveis do Espaço Artan. Gente, vocês não podem deixar de conhecer esse espaço. É um espaço belíssimo, cheio de cultura indígena, de ancestralidade, tudo que vocês podem imaginar. Inclusive, eles estão realizando um curso de máscaras, é isso mesmo. Mas tudo isso vocês vão ficar sabendo agora na nossa entrevista com Carlo Curi e Cláudio. Que prazer ter vocês aqui, esses duas pessoas que para mim são maravilhosas. Cláudio, Carlo, é um prazer muito grande tê-los vocês. Vocês sabem assim que eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês realizam em Caraguatatuba, a admiração, né, que quando eu cheguei a Caraguatatuba aqui recentemente, quando comecei com o programa, não, mas eu já fazia parte, mas eu voltei para Caraguá. É que me falaram de Carlo Curi, Cláudia, eu falei, mas quem são essas duas pessoas notáveis, né? Que a Cláudia Lopes sempre comentava. E aí eu tive a oportunidade de, quando eu fui fazer a primeira entrevista no museu, o que eu conheço? A obra de vocês. Aí eu fiquei encantado, apaixonado. Uma obra belíssima, belíssima, belíssima. As obras, tudo que vocês fazem com muita harmonia, com muito empenho, com muito amor, né? E também o jeito que vocês recebem as pessoas no Espaço Artan. É aquele acolhimento, um carinho, e é uma atenção maravilhosa que vocês tratam, todos aqueles que vão lá, desde crianças a idosos, todos, sem distinção. Então, quando nós entramos no Espaço Artan, além de ter uma energia super positiva, super acolhedora, nós temos essas duas pessoas maravilhosas que nos atendem com tamanha atenção, tamanho carinho, isso é impagável. Ter pessoas como vocês, que eu digo assim, são anjos de luz, que estão sempre ao nosso redor, nos mostrando e nos ensinando muita coisa interessante para a nossa caminhada de vida. Coisa que a gente no dia a dia não tem nem noção que existe, né? Que a gente não conhece esse outro lado. Verdade. E de repente, quando a gente entra lá, a gente tem um banho de aula, sabe? De cultura, né? Principalmente da ancestralidade, dos indígenas, que, olha, é maravilhoso, é maravilhoso. Somente o povo que vai lá para saber a experiência que é estar lá no Espaço Artan. Fala um pouco para a gente desse trabalho que vocês estão fazendo. Primeiramente, quero agradecer, né, por você nos ter convidado para estar aqui. É muito importante essa questão da divulgação do trabalho, a gente poder falar sobre essas questões. Inclusive nesse mês, né, de abril, que a gente comemora no dia 19, Dia dos Povos Originários, dos povos indígenas, mas na realidade o ano todo a gente comemora, né, no Espaço Artan,
porque esse povo tem que ser comemorado mesmo, porque traz para a gente tantos conteúdos, tantos conhecimentos, e muitos deles a gente se afastou, né? Como você disse, esse conhecimento ficou muito distante, né? Esses povos originários aqui no Sudeste estão muito distantes da gente. Nós temos vários grupos aqui no litoral, mas quando a gente faz uma viagem um pouco mais distante para a Amazônia, a gente percebe o volume, né, e a grandeza desses povos presentes naquela região. E aí a gente tem hoje uma exposição no Espaço Hartan, desse Olhar de Outono, que foi pensada a partir de um trabalho junto à escola, Luiz Ribeiro Muniz, que a gente já trabalha há muitos anos juntos, para a gente abordar a questão das regiões do país onde esses indígenas se concentram. Sim. Né? Qual é a concentração na região norte? Este é o momento agora. Nesse período que a gente está do outono, vai estar abordando essa etnia, as etnias da região norte, que compreendem 6 estados. Né? Então a gente tem uma diversidade de material lá, são 30 etnias que a gente tem dentro do espaço hoje, por volta de 160 etnias na região norte do país. Né? Então esse país que tem 305 etnias, 50% está na região norte. Né? É legal a gente saber disso, né? 350 etnias no nosso país. Nossa. 274 línguas faladas. Né? E essa conversa acontece lá no espaço com jovens da escola que frequentam, com professores, com visitantes de fora, da cidade de Caraguatatuba. Então se tornou um centro de trabalho, de orientação, de troca das questões indígenas. Né? Agora, no dia 19, nós estaremos o tempo todo aberto, no sábado, das 9 às 17, Sim. onde o Cláudio vai estar fazendo a visita guiada. Maravilha. Dentro do Espaço Hartan. Que lindo. Né? Tem um número de pessoas para essa visita? Olha, a gente já recebeu muita gente lá. Sim. Né? Como o espaço é muito grande, tem a parte externa, nunca dá uma concentração dentro do Espaço Hartan em si, que a gente carinhosamente chama de maloca, né? Então as pessoas ficam um pouco fora, vão visitar o jardim, ficam ali próximo, vendo as esculturas que tem colocadas também no espaço, na parte externa. Então é super tranquilo. Então já recebemos até 100 pessoas ali em dias de abertura de forno e comporta muito, porque é grande. Então se chegar 100 pessoas lá, beleza, elas vão estar, ao mesmo tempo? Isso, podem chegando, né? Quando a gente tinha aberturas de fornos, né? Que é na realidade o trabalho direcionado do ateliê que começou com a cerâmica, a gente tinha aberturas de fornos com esse número de pessoas. Fica super bonito, né? O espaço todo carregado. O pessoal deve estar vendo as imagens aqui atrás do espaço, que o espaço realmente é belíssimo. Isso. Então, e aí a gente tem também, nesse dia 19, eu ofereci uma oficina de máscaras indígenas a partir da exposição que está no turismo, na Secretaria de Turismo, que é a Grande Maloca, né? Que apresenta 32 imagens de escultura de faces de indígenas, contemplando grafismo e ornamentos, e o estudo da face. Tem 9 peças que vão entrar nessa exposição, mas elas estarão lá no Espaço Hartan para embasar essa questão da oficina. Então, quer dizer, ela está exposta na Secretaria de Turismo. Isso. Tá? Inclusive, eu tive vendo umas imagens da sua última entrevista conosco lá na Secretaria de Turismo. É muito legal isso, né? Isso. Uma valorização do trabalho. É super importante. Né? Toda essa forma de divulgação, na realidade, é para a gente trazer essa questão do indígena. Sim. Né? Ali nós temos 32 máscaras, eu tenho mais 9 no ateliê que serão expostas inédito agora, porque a gente não teve suporte ainda para fazer aquelas estruturas para colocar as máscaras. Então elas estarão ali dando um apoio à questão da oficina que vai acontecer. Nossa. Né? A oficina é para 6 pessoas, já fechou o número, é uma oficina gratuita, a gente costuma fazer muitos trabalhos assim.
né? O Cláudio vai falar depois do cinema, e no cinema também a gente tem um sorteio sempre de uma oficina de apitos. Como que é isso? As pessoas que participam, elas deixam um nome certinho e ao final a gente faz um sorteio por número mesmo, sabe? Sim. E são 3 pessoas sorteadas a participar de uma oficina. Então a gente marca depois essa oficina, as pessoas executam, aí nós vamos queimar as peças e quando for entrar meu material no forno, entra junto e a gente chama as pessoas para retirar o material assim que tiver na abertura de forno, que também é um evento, né? Que aula, né? Que aula, que cultura, que coisa linda. Eu agradeço sempre aos povos originários, porque tudo que eu venho estudando, os contatos, vem desses povos, né? Então a gente saber o valor desses povos, homenageá-los, ter a certeza de que eles são realmente os donos da terra, né? Que há uma necessidade mesmo de ter essas questões resolvidas, né, das terras. Sim. Não ao marco temporal, né, porque vem destruir essa questão do indígena. Sim. Nós temos que apoiar, ter respeito às questões indígenas. Sim. A justiça seja, né, a favor desses povos. Sim. Que tanto nos enriquece. Os grandes iniciadores, né, de tudo. É tudo. Tudo que você possa imaginar são eles que iniciaram, foram eles que deram início, né? Então a gente não pode deixar de valorizar isso, né? E nem esquecer. E aí tá aí vocês dois para sempre estar revivendo essas histórias para que as pessoas não esqueçam, né? Isso que é importante. Eu queria perguntar uma coisa para você, eu quero perguntar uma coisa que queria passado, é o seguinte. É muito importante você explicar novamente para as pessoas que tem gente que talvez não tenha assistido a nossa última entrevista. A diferença de maloca. E oca. Isso. A maloca é um espaço onde acomoda diversas famílias, não necessariamente do mesmo povo. Então, é onde acomoda. Como a gente tem muitas aldeias que tem aquela grande maloca, que é o caso do Yanomami, né? São circulares, enormes, e todos ficam ali juntos, as famílias todas. Então essa é a grande maloca. E a oca é quando é um espaço onde contempla a vivência somente de uma família, do núcleo familiar. Né? Então essa é a diferença. Eu fiquei muito feliz quando soube, né? Porque tudo a gente vai construindo esse conhecimento, não é? Porque a gente não tem isso mesmo dentro de uma educação, e agora a gente está tentando trazer isso, né, para a questão das escolas, que é tão importante a gente saber das origens, né? Sim, você viu que coisa interessante, né? Essa palavra maloca e oca, né? Você chega na escola, por exemplo, eu estudei, né? Você nunca ouviu falar isso de maloca e de oca, né? Então agora você vê numa altura do campeonato, você aprende realmente o que é uma maloca e da onde que partiu esse nome, a origem disso, né? E se você for ver bem mesmo nos tempos primórdios, era lindíssimo, porque as pessoas eram unidas, elas se ajudavam umas às outras, elas trocavam condimentos, trocavam as coisas, né? Era rico, que é diferente de hoje você falar hoje não se fala mais maloca, você fala comunidade, mas é uma coisa muito culta. Isso. E que deve ser falada sempre para que as crianças, os adultos, realmente conheçam o sentido de uma maloca e de uma oca. Isso é importante. Carlos, nós vamos ter que ir para os nossos comerciais. Nós já voltamos com bate-papo com vocês, que eu sei que vocês têm muita coisa boa para nos contar. Nosso querido ali, nosso Cláudio, ele tem para falar sobre cinema, todas essas obras culturais que lá também acontecem no Espaço Artan. É isso aí. Pessoal, nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos dar continuidade com esse bate-papo com esses dois artistas notáveis. Até já. Voltando aos nossos comerciais, bate-papo aqui, olha, tá 10. Nos bastidores, então, é um comentário sobre essas oficinas que eles estão fazendo, que a gente já está aqui, ó, tudo de olho em pé, querendo ir lá assistir, ver como é que funciona essas oficinas. São realmente maravilhosas. Carol, eu sei que você vai dar continuidade à maloca. Qual que é a frase que você quer falar sobre essa coisa tão bonita e significado da maloca e a oca? Então, essa semana passada, nós recebemos um casal. Sim.
E aí a gente comentando, né? E ela me perguntou, porque eu falei, porque a maloca, né? O Espaço Hartan, a maloca. Ela falou, mas por que você fala maloca? Eu expliquei, ela falou, então entendi, porque minha avó dizia, nossa, a nossa casa está parecendo uma maloca. Porque quando dava fluxo de muita gente. Né? Então, porque a avó é indígena. Então, ela se lembra muito. Então, essa questão da maloca está muito presente, né? E de uma forma positiva, né? De movimento, de pessoas, dessas diferenças todas, né? Que é tão importante que a gente viva. Sim. Então, seria isso, só trazer porque a gente troca muito dentro do espaço, né? A gente passa, a gente recebe, né? Que isso é o mais importante, porque vai criando uma rede mesmo. Sim. É interessante quando você fala isso, que é bom que as pessoas saibam, porque as pessoas às vezes têm uma ideia deturpada do que é maloca, né? Isso. E quando a gente vai conhecer realmente, a gente vê que era uma coisa bonita de famílias unidas, trocando as coisas, colaborando com o outro. Quando um está doente, um vai lá, cuida, outro faz. E isso é uma coisa bonita. É lindo reviver isso, é lindo saber disso. Importante, né? Porque, olha, saudosa maloca, maloca querida, não é? É porque é isso mesmo, é o coletivo, né? Sim. Que é tão bonito e que tanto falta hoje, né? Porque está todo mundo no individual e, assim, esse coletivo faz a diferença. Pergunta se naquela época existia depressão e ataque de pânico. Existia? Com certeza não. Não existia, porque todo mundo se ajudava. Ninguém se sentia sozinho, todo mundo se ajudava, sociabilizava. Agora todo mundo quer se individualizar, poder, não sei o que lá. Aí vai descobrindo outras coisas que faltam. Porque na realidade o ser humano foi criado para quê? Para viver em comunidade. Para um estar trocando com o outro, para um estar... É energia. Com certeza. É energia. Nós somos energia. Então, quando a gente se isola, não tem aquela coisa, né? O fluxo para, né? Para. E a potência cai. Então é isso. Cláudio, você vai contar alguma coisa pra gente também? Cláudio, nosso grande Cláudio. Vamos lá falar um pouquinho sobre o cinema. Isso, que é importante. Dentro do Espaço Hartan, nós temos um espaço para cinema, que é o Cine Hartan. Tem um projeto da PNAB, né? Do Aldir Blanc. Com recursos desse fomento, a gente passa um filme por mês, no segundo sábado de cada mês. Né? A curadoria é do Rodrigo Pereira, do Cineclube Sambaqui. Né? São temas indígenas. Sim. E é muito interessante porque não são filmes que a gente vê comumente por aí, né? Com historinha, normalmente são documentários e feitos por próprios indígenas, na língua nativa, né? Você começa a assimilar a sonoridade da língua, né? Sábado passado, dia 12, teve um filme muito interessante sobre os Guarani, um indígena que foi percorrendo várias aldeias entre Mato Grosso e o Paraguai, que para eles não tem essa fronteira, essa linha divisória, né? Essas cercas de fazendas, né? Para eles, eles são espalhados, né? E uma coisa assim que me chamou muito a atenção foi uma frase que um pajé disse, que como eles tiraram as florestas, os homens, né, os não indígenas, derrubaram as florestas para plantar soja, milho, aumentou muito a velocidade do vento. Sim. Né? Então está tendo tornados, a gente está vendo isso, né? Sim. No Brasil que não tinha tornado, agora tem tornados, ventos altíssimos. E ele falou uma frase assim: eu gostaria de ter as florestas de volta para que o vento voltasse a ser feliz. Olha. Né? Então o vento é uma entidade, né? Então essas coisas a gente aprende nesses filmes, né? Então é muito interessante essa troca, né? E depois a gente sempre tem um bate-papo e as pessoas comentam suas experiências ou o que sentiu, né? O próximo cinema vai ser dia 10 de maio, né? O filme a gente ainda não sabe,
mas sempre às 19 horas. A capacidade do espaço é de 30 lugares, tem que chegar um pouquinho antes para garantir o espaço. Tava lotado sábado, né? Tava. Lindo, Muito lindo, bom. lindo, lindo. Todo mundo lá com olho fixo no cinema. É, muito Maravilhoso, bom. parabéns. Muito bom. A gente usa também o espaço para passar alguns documentários nossos, Sim. das nossas viagens, né? Então a gente recebeu um grupo de professores do ERE, né? Que é Educação para Relações Étnico-Raciais. Então eles trabalham o indígena, o negro, o caiçara, e a nossa contribuição é sobre o indígena. Tá. Né? Maravilha. O que a gente pode apresentar, a gente disponibiliza, inclusive biblioteca, a gente tem uma Sim. biblioteca legal também, está à disposição para quem quiser ir lá ler. Né? E a gente passou um vídeo, um curtinha-metragem, sobre a nossa experiência com os Munduruku ano passado, Tá. numa aldeia lá no Pará. Né? E vocês estavam falando dessa comunhão, né? Dessa comunidade. E uma coisa que nos marcou nessa viagem foi o café da manhã, né? Onde as pessoas vão para o rio de manhã, tomar banho, lavar louça. Às 7 horas da manhã voltam todos juntos. O cacique bate um sino e aí o pessoal se reúne para tomar o café da manhã coletivo, sempre em coletividade. Cada um traz o que tem, um pouquinho que cada um tem, já compartilha com todo mundo. Se uma pessoa não tem nada, não tem problema, ela vai comer, né? E depois do café eles discutem a ordem do dia, o que eles vão fazer naquele dia, né? Então esse sentimento de pertencimento a uma comunidade, né? É muito legal. Né? E assim, a gente fala, né, Oca, Maloca, Taba, que é a aldeia, tudo isso é numa língua, o tupi, né? A gente tem 270 línguas, então para cada etnia você tem um nome diferente. Sim. Né? Lá nos Craô, a aldeia é Crim. Crim? Crim. Crim. Né? Então não é Taba, né? É. A gente está acostumado com o tupi. Diferente. Né? Cada etnia vai ter o seu nome para sua casa de reza, né? E aí dia 19, que a gente vai estar lá mais voltado, né, para receber as pessoas por conta da comemoração do Dia dos Povos Originários, além da exposição com as 30 etnias, a gente vai poder visitar o jardim também nosso, porque a gente tem algumas espécies arbóreas que vieram do norte também. Sim. Né? Essas plantas lindas que a gente está vendo. Tem umas palmeiras, tem o pé de cuia que está com fruto. Maravilhoso. Né? Então, assim, é uma oportunidade de conhecer a cuia, né? Onde a gente toma o tacacá, no norte. Né? O que é tá? O tacacá é uma comida lá do norte, né? É um caldo feito da mandioca, extraído da mandioca, com camarão de água doce e jambu. Jambu é uma planta que dá uma dormência na boca. Deliciosa. Até na pinga. Na pinga? Pinga com jambu fica bom também. Você toma pinga? Opa! Toma. Legal. Você também? Que legal. Então, assim, a gente vai ter essa experiência sensorial. Sim. Né? E vai estar tendo a oficina do Carlo de máscara, mas quem estiver visitando o espaço vai poder ver também. Legal. Né? Que nem lá na aldeia, né? Nos Munduruku, que o Carlo foi dar uma oficina de cerâmica sonora, de apitos. Então, assim, eram 8 participantes, mas quase a aldeia inteira ficou em volta olhando. Que maravilha. Né? E aprendendo. Tanto que os pequenininhos, que não estavam fazendo oficina, foram no rio, pegaram barro e fizeram apito. Né? Que maravilha. Perfeito. Né? Então, assim, as pessoas que estiverem passando podem visitar. Né? O espaço está sempre aberto, mas dia 19 vai ser um dia especial para a gente receber o pessoal. Pessoal, e não perca dia 19, essa oficina maravilhosa, e aproveita e vai conhecer o espaço Hartan. Magnífico, imperdível, sensacional. Sabe, Cláudio, você estava falando sobre a natureza, né, do vento, tudo. Infelizmente, as pessoas, por falta talvez de consciência, daquela maneira de
progresso, acaba esquecendo que a nossa vida é um equilíbrio, né? A natureza é o equilíbrio do planeta. E se você começa a tirar, vai desequilibrar e está acontecendo essas coisas. Chuvas terríveis, ventania, tudo que descontrola, né? Sim. Descontrola tudo. Por isso que os indígenas sempre já ensinaram, né? Que a gente tinha que cultuar a nossa natureza, respeitar a natureza, a mãe natureza, né? Porque sem ela ninguém vive, né? O oxigênio, a água limpa, né? Agora rio sujo, sem vegetação, esse calor aumentando cada vez mais, não sei o que solar que vai acontecer. Então é muito preocupante isso, mas se as pessoas tivessem a consciência que a natureza é de suma importância para a vida do ser humano, não faria muitas coisas que estão fazendo. E tudo volta para o ser humano, né? Esse final de semana nós fomos à praia, no Martim de Sá. Tem parte que já não tem mais areia, né? O mar já está chegando nos quiosques. Né? E isso está acontecendo em várias praias aqui de Caraguá, né? Levou um susto. Levou? Fazia tempo que eu não ia à praia. Nossa. Então, assim, é uma coisa que retorna pra gente. Né? Custo. Se você quiser falar só de custo de saúde, né? Combate às doenças, tudo, nós vamos pagar essa conta. Sim. Com certeza. E o mar é uma coisa que as pessoas falam, o mar é bonito só para tomar banho, para refrescar. Não, ele tem propriedades terapêuticas, né? E não só terapêutica, mas também quando você está estressado, está nervoso, você vai lá ficar contemplando aquela maravilha, aquela obra divina, você se acalma, você se encontra com você mesmo, se tranquiliza. Quem conhece um pouco dessa cultura de ancestralidade indígena, aprende muito com isso, vai saber lidar com as questões da natureza, né? Porque é uma coisa muito sagrada, né? Isso é muito lindo. Agora, infelizmente, o nosso tempo terminou. Mas você pode dar um recado para o nosso público, o Carlos também? Pode? Bom, a gente primeiramente quer agradecer essa oportunidade, Palmer, de estar aqui, de estar conversando, né, da gente poder ter esse diálogo, né, muito importante para nós. O Espaço Hartan hoje é um ponto de cultura, reconhecido pelo Ministério da Cultura, né, então a gente fica orgulhoso disso, né, e estamos sempre à disposição. A gente pede para que normalmente as pessoas agendem a visita, para saber se a gente está lá, senão, de repente a gente está aqui dando uma entrevista, né? Sim. Então, ligar no telefone do Carlos, no 12 9 8195 0786, né? Falar, tô indo aí, posso ir? Beleza, a gente marca o horário e vai ser um prazer receber cada um de vocês. Mas avisando a todos, o endereço vai estar abaixo. Caso eles queiram contatar, marcar uma visita e uma oficina, ou ver até mesmo o cinema, que é imperdível. Carlos. Eu agradeço, né, mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar aqui dividindo, né, trocando. E fico muito feliz e deixo o convite a todos, né, para que venham conhecer o espaço, venham trocar com a gente. E a gente está sempre disponível para esses momentos. Eu quero deixar aqui para falar que o canal Palmer em Pauta está sempre aberto a vocês. Vocês são dois seres humanos notáveis que lutam por essa cultura, resgatando essa cultura, passando para as escolas, passando para as pessoas a importância da cultura, da ancestralidade, até mesmo indígena, toda essa cultura que vocês fazem, um trabalho belíssimo que vocês estão fazendo e já faz muito tempo, são exposições, o cuidado com o espaço Hartan que vocês têm, que vocês mesmos cuidam das plantas e vão buscar novas mudas, vão plantar lá coisas extremamente significativas, né, para a vegetação, para a cultura mesmo indígena, que tenha tudo a ver, né, porque quando você entra lá, tudo tem um porquê de estar lá. E um vai somando com o outro, e aí forma um espaço altamente cultural, né? E assim, vocês dois são pessoas super, que eu diria assim, comprometidas com essa cultura, que vale a pena as pessoas conhecerem vocês, conhecer o espaço. São pessoas de mais alta respeitabilidade, de uma administração fantástica lá no espaço. Eu me sinto honrado por ter vocês como amigos,
e toda vez que eu vou lá eu sou sempre muito bem recebido. E assim, agradeço também pela confiabilidade que vocês têm do trabalho de vocês com o Palmer em Pauta, tá? Vocês são os queridos, tá? Queridos Nós mesmo. agradecemos Tá? muito. E venham sempre. Pela amizade. E vocês são iluminados. É assim, a gente vai... Vamos ver a possibilidade de estarmos lá no dia das oficinas de máscaras. E também eu preciso mais vezes assistir esse cinema tão lindo que é lá, tá bom? Carlos, uma mensagem para o público? Ou só? Deixo um grande abraço a todos e mais uma vez um convite para que venham conhecer o Espaço Hartan. Isso mesmo. Cláudio, grande abraço, beijo no coração. Carlo Cury, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, por estar com a gente, com o Palmer em Pauta. Que vocês tenham muito sucesso, que expandam essa cultura para todo mundo, para os 4 cantos do mundo, para eles verem a valorização que é a natureza e que é a ancestralidade, que é a cultura indígena, que é muito, 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 eu diria assim, de precisão para que todos saibam, conheçam e respeitem. Necessária, né? Necessária, exatamente, necessária. Obrigado pela participação de vocês. Pessoal, ficamos por aqui com esse bate-papo maravilhoso com essas 2 pessoas maravilhosas, grandes historiadores, grandes artistas, que estão sempre em busca de resgatar novos conhecimentos e trazer para as pessoas. Espaço Hartan, não perca a oportunidade de conhecer. Endereço abaixo. Obrigado por todos vocês estarem nos assistindo, nos seguindo.